Fala galera do Elite Oculta! E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês a playlist do canal. E tanto pela TV, notebook, computador, tablet ou celular, você pode acessar aquele tipo de conteúdo que você tanto gosta. E na nossa playlist temos uma sequência de vídeos só de lobisomem, saci, mula sem cabeça, mapinguari, aquele tipo de conteúdo que você tanto gosta. E também o novo quadro de lendas urbanas, que é o novo quadro do canal Elite Oculta. E falando em lendas urbanas, não deixem de acompanhar esse quadro que tá insano, e temos vídeos toda terça e quinta ao meio-dia e no sábado às 20 horas. Agora chega de enrolação e bora para o vídeo. Essa história se passou quando eu tinha 8 anos, agora eu tenho 28. Isso aconteceu na cidade onde eu nasci, Sarandi, no Rio Grande do Sul. A casa onde morávamos sempre pareceu estranha. O terreno parecia ser quase estéril, era só um capim ralinho que crescia no quintal e em volta da casa, mas nenhum outro tipo de planta. Nada de flores, árvores, legumes, grama, nada. Só aquele capim ralinho e rasteiro. Eu sempre achei que aquele terreno era meio amaldiçoado e parecia um pedaço de terra esquecida por Deus. Mas os meus pais sempre falaram que não, e que a terra ali simplesmente não era fértil, porque depois de muito usada, já não servia mais para nada. Bem, mas eu sentia que não era isso. Eu sentia que tinha algo a mais por trás daquilo tudo. E durante a minha infância, lá, várias coisas aconteceram comigo, coisas estranhas, mas eu vou contar somente uma delas. Bem, era uma noite fria e normal de outono, o frio bastante para te deixar dentro de casa enrolado em um cobertor. E era exatamente o que eu estava fazendo. E como eu não tinha muita coisa para fazer, eu resolvi fazer a minha lição de casa para poder ir brincar mais tarde. O meu quarto era no segundo andar da casa e a minha cama estava alinhada com a parede. Tinha uma janela ao pé dela e outra na parede oposta à minha cama. E lá fora estava muito escuro, mas do lado de dentro estava quente e confortável. Eu estava deitada na cama e de vez em quando eu levantava a cabeça e olhava pela janela ao pé da minha cama e ficava olhando a noite escura lá fora. E sem motivo nenhum, era apenas uma coisa que eu gostava de fazer, e essa foi a última vez que eu fiz isso nessa casa. Enquanto eu estava deitada na minha cama, de repente eu senti um frio tomar conta do meu quarto, e cada pelo do meu corpo arrepiou. O meu sangue parecia que tinha gelado, e que agora se arrastava pelo meu corpo. O meu coração estava disparado. Eu estava começando a sentir um pânico tomar conta de mim e não sabia por quê.
Eu sentia como se alguma coisa estivesse me puxando para a minha direita, como se fosse um imã gigante. Eu virei a minha cabeça para a direita e olhei para a janela do outro lado do quarto e vi algo que me assombraria pelo resto da minha vida. Ali do lado de fora da casa, mais precisamente parado em pé, ali no jardim, estava a criatura mais horrenda que eu já vi na minha vida toda. E aquilo tinha cerca de uns 2 metros de altura. A pele dele era cinza com branco e com alguns poucos pelos cinzas e ralos. E de tão magro que era, dava para ver o formato dos ossos dele sob a pele. A sua cabeça parecia a de um jumento e na mesma tonalidade da sua pele. Era cinza. Ele era todo cinza mesmo, da cor de um jumento. A cabeça dessa criatura era grande demais para o seu corpo e tinha aquelas longas orelhas de jumento e o focinho grande também, e os seus olhos eram profundos e vermelhos e ele estava envergado e da cintura para cima era literalmente um jumento, mas da cintura para baixo era exatamente um homem. Os seus olhos pareciam enxergar a minha alma. Ele abriu a boca e começou a relinchar assim que me viu, e esse relincho parecia ser um som vindo do inferno, um relincho que me atormentaria por muitos anos. Os seus caninos eram grandes, como os de um cachorro, grandes e ameaçadores, e esse era um detalhe peculiar na criatura, pois jumento não tem caninos. Os seus outros dentes eram pequenos, e alguns pareciam estar quebrados. Eu fiquei olhando aquela boca macabra, enquanto fios de baba escorriam pelos seus caninos, passavam pelo seu queixo e caíam no chão. Ele então levantou a mão na minha direção, e a sua mão tinha casco no lugar de dedos, e um pedaço de casco parecia ter sido arrancado. E alguma substância escura estava escorrendo pelos seus cascos, uma gosma preta, e eu queria gritar. Eu queria correr, mas eu estava presa no lugar, presa por aqueles olhos vermelhos, e eu não conseguia mais respirar. Eu sentia como se a minha cabeça estivesse sendo esmagada e a minha alma estivesse sendo rasgada. O sorriso dele aumentou, e ele abriu mais a boca, e ele continuou olhando para mim, relinchando, como se ele me conhecesse, como se ele estivesse esperando por mim. Então, ele levantou a sua outra mão ou pata na minha direção, e parecia que em poucos segundos ele estaria dentro do meu quarto comigo, e não lá fora me olhando. Todos os traços de razão sumiram e a minha mente acordou. Eu ainda não sei como eu fiz isso, mas eu consegui me desfazer daquele transe, do olhar dele, e pular da cama e sair correndo pela porta do meu quarto, gritando com cada centímetro da minha garganta. Eu podia sentir ele me atraindo, podia sentir aqueles olhos penetrantes me olhando por trás, enquanto eu corria do corredor até o quarto da minha mãe. É claro que quando ela, o meu padrasto e o meu irmão mais novo voltaram, aquela coisa não estava mais lá fora, mas eles sabiam que eu tinha visto alguma coisa, e não tentaram me convencer de que era apenas a minha imaginação. Eles me acalmaram e trancaram as janelas do meu quarto, fecharam as persianas e as cortinas, e eu não consegui dormir lá naquele quarto por mais de 1 ano. E toda a minha família, mãe, padrasto, irmão e a minha irmã ouviram o que eu falei que tinha acontecido. O meu irmão até hoje lembra quando entrou no quarto com os meus pais, e a criatura jumento era uma história que nós não contávamos muito.
pois sempre trazia medo a todos nós quando alguém falava dela. Os meus pais nunca falaram disso com ninguém. Enquanto eu crescia, eu tentei enfrentar o meu medo de dormir naquele quarto, mas eu nunca mais dormi com as costas viradas para a janela. Nunca mais. 18 anos depois, eu me mudei para Porto Alegre com a minha própria família e finalmente eu encontrei paz. Mas eu nunca vou esquecer aquela criatura e eu nunca durmo ou sento com as costas viradas para uma janela. Eu nunca esquecerei uma coisa que eu ouvi, aquela coisa dizer dentro da minha cabeça enquanto eu corria para fora do meu quarto naquela noite fria de outono. Ele dizia que algum dia ele iria voltar. Boa noite. O meu avô, quando era moço e morava na cidade de Lorena, São Paulo, naquele tempo ele e tantos outros homens trabalhavam na fábrica de pólvora Getúlio Vargas. E por falta de recurso e infraestrutura, não havia ônibus para transportar os funcionários. Então, os que ganhavam bem iam ao trabalho de trem, pois nos anos 70 a malha ferroviária no país era outra, bem mais ativa do que nos dias de hoje. E aqueles que não tinham recursos financeiros, como era o caso da esmagadora maioria dos funcionários da fábrica, eles iam de bicicleta os 30 quilômetros que separava Lorena até onde ficava a tal fábrica. E como a segurança naqueles tempos era bem melhor do que hoje, o meu avô, ao encerrar o seu turno por volta das 5 da tarde, juntamente com 3 ou 4 amigos, pegavam as suas bicicletas e voltavam para casa. E em uma determinada dita estrada, quando estavam todos retornando para casa, em torno de 7 da noite, e quase chegando na avenida que dava acesso à entrada da cidade de Lorena, eles viram um animal que creio que era um tatu parado na beira da estrada. O tatu estava imóvel, olhando para eles. E como as pessoas daquele tempo não tinham escrúpulos, coisa que o meu avô se arrependeu amargamente ao final da sua vida, pois mesmo que a caça fosse liberada no país, o meu avô dizia que caçar é coisa de gente sem coração e atrasada. E apesar de estranhar que o bicho não fugia, eles encostaram as bicicletas na guia da estrada e correram para tentar caçar o tal tatu. Então, a coisa que era estranha ficou mais esquisita, pois eles tacaram um porrete na cabeça do animal, pedras, e o bicho não soltava nenhum gemido e nem corria. Apenas parecia que sumia do local e aparecia em outro. Eles ficaram fazendo isso por um tempo, até que estranhamente o meu avô depois percebeu que ele e os seus amigos estavam em um breu total, mas estranhamente ainda enxergavam o bicho. Eles entraram no meio do mato para tentar caçar o animal, até que alguém percebeu que aquilo não era algo normal. O estranho é que eles se viram em um local escuro onde não havia nada. Não tinha mato, pedras, lua, estrela, não havia nada. O meu avô conta que era desesperador e apenas de vez em quando surgia aquele tatu imóvel e desaparecia para em seguida aparecer em outro local. E foi assim a noite toda. Eles tentaram encontrar a estrada, as bicicletas, ouvir outras pessoas passando na estrada ou faróis de algum veículo, mas não havia nada. Era um silêncio completo, e o tal do tatu dos infernos aparecendo
e sumindo ao redor deles. Eles se cansaram de tentar achar uma trilha ou ir para algum lugar que fosse, pois parecia que andavam em círculos presos no escuro e no silêncio. E ficaram nessa situação até que começou a amanhecer. E quando surgiram os primeiros raios da alvorada, eles viram que o tal Tatu não apareceu mais. E perceberam que estavam todo o tempo na estrada, ao lado de suas bicicletas. E como já havia amanhecido e eles tinham que trabalhar, eles tiveram que voltar para o trabalho de onde estavam sem dormir. E todas as vezes que passavam naquela estrada, ele mostrava exatamente o ponto onde encontrou com o Tatu e onde aconteceu todo aquele estranho fenômeno, o qual o meu avô jamais esqueceu. Boa noite.